Com essas palavras de Apocalipse 21:5, acolho a cada um e cada uma de vocês nesse culto especial, culto de abertura da Assembleia Sinodal da Oase do Sínodo Planalto Rio-Grandense. Gostaríamos que esse culto fosse de forma presencial, mas mesmo assim nos alegramos porque podemos anunciar a palavra de Deus e nos alimentarmos dela. O nosso culto terá como tema o tema do ano da nossa igreja: viver o batismo, dons a serviço. E nós nos reunimos não em nosso próprio nome, mas em nome e na presença do Trino Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vento que anima e faz viver, vento que muda e faz mover, vento que dá vida, vida de alegria, sopra sobre nós dia e noite, noite e dia. Vento que é espírito de luz e amor, vento que acalma e é consolador, vento que consagra todos neste dia, enche-nos de paz, de amor e de alegria, enche-nos de paz, de amor e de alegria, enche-nos de paz, de amor e de alegria. Convido a confessarmos os nossos pecados em oração. Senhor, viver o batismo é arrepender-se diariamente para o ressurgimento de uma nova pessoa em Cristo. Os últimos meses ficaram marcados em nossa história pela pandemia. Como humanidade, temos que reconhecer o nosso fracasso na busca conjunta por uma ação eficiente diante desse mal que invadiu as nossas vidas. Em nível global, muitas pessoas perderam suas vidas. Reconhecemos que a falta de solidariedade na defesa da vida e a divisão entre grupos, países e governos são forças prejudiciais no combate ao mal. Diante de Deus, à luz da fé, reconhecemos o pecado humano do egoísmo, do uso do poder em benefício próprio, da cobiça do dinheiro e o desejo humano de se colocar no lugar de Deus. Pedimos que Deus, em sua graça, perdoe o nosso pecado, transforme o mundo e faça novo o coração humano. Em confiança, queremos agora ouvir a canção Vaso Novo. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser. Eu quero ser um vaso novo. Do Salmo 80 lemos: Restaura-nos, ó Deus, faze-nos resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Deus nos restaurou por intermédio de Jesus Cristo, seu Filho, e por sua graça os meus e os teus pecados são perdoados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oremos. Deus de toda bondade, Tu vens ao nosso encontro e a cada dia, assim como a cada novo ano, nos permites refazer a nossa vida, as nossas relações, a mudar a nossa história. És Deus que cria e recria a vida e o mundo. Tua palavra ilumina os horizontes do mundo e nos ajuda a enxergar novos céus e nova terra. Dá-nos a Tua palavra, ó Deus eterno, o nosso coração de vida nova, por Jesus, Teu Filho, encarnado, nosso Salvador. Amém. É como a chuva que
Aprendei vós, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Graça e paz daquele que era, que é e que há de vir. Amém. Gostaríamos de estar lá no lar da igreja, reunidas para celebrar este culto, para realizar a nossa Assembleia da Oase Sinodal. Gostaríamos que os nossos grupos estivessem em pleno funcionamento com suas atividades. Gostaríamos de muitas coisas, mas algumas delas não são possíveis. Como nós lidamos com isso? A Assembleia Sinodal da Oase é a oportunidade de olhar para a caminhada, para pensar naquilo que realizamos nos últimos meses. O culto é o momento de olharmos para a palavra de Deus. E juntando a caminhada dos últimos meses com o tema do ano da SLB para esse ano de 2021, nós podemos olhar para a vivência da fé e também para os entraves que a pandemia nos trouxe. Quando tudo segue um ritmo normal, corremos o risco de não avaliar o que fazemos ou mesmo o que deixamos de fazer. Por vezes, podemos não diferenciar o que é mais importante, o que é secundário. Quando não temos condições de realizar o que estávamos acostumados, podemos apenas pensar em voltar, fazer tudo como fazíamos, ou olhar para aquilo que mais sentimos falta, aquilo que mais precisamos, que mais queremos. Se não podemos voltar e fazer tudo como fazíamos, o que iríamos fazer primeiro? O que poderia aguardar um pouco mais? No ano passado, conversando com algumas pessoas das nossas comunidades, eu pude ouvir o quanto a gente sente falta de abraço, de cultos, de festas, de encontros. A lista, com certeza, é longa. O desejo é de que a gente pudesse, de fato, retornar às atividades. Mas o que eu quero comentar contigo é sobre aquela postura que às vezes nós podemos ter de querer tudo ou nada. Se a gente não puder voltar como era antes, nós não queremos nada. Ou outras pessoas dizem, antes nós tínhamos a chance de alimentar o corpo e a alma. Os nossos encontros eram bons para isso. Sem os nossos encontros, a gente não tem como alimentar o nosso corpo, não tem chá, o café, a cuca ou as bolachas. Por outro lado, se isso não é possível, será que a alma pode ficar sem alimento? A nossa espiritualidade, ela pode ficar esquecida? Ou nós precisamos buscar outras maneiras de alimentar a nossa espiritualidade? Manter a nossa espiritualidade viva e fortalecida? Essa pergunta, ela precisa ser respondida e não dá para a gente esperar. Não dá para a gente deixar para depois ou para mais tarde. O tema do ano nos diz viver o batismo. Vivemos o batismo apenas em comunidade? Onde nós vivemos o batismo? De que forma nós vivemos o batismo? Você já pensou sobre isso? O tema do ano nos diz mais: dons a serviço. Para que servem os nossos dons? Qual é o lugar do serviço? Será algo interno, algo que acontece dentro da comunidade? Também a Oase usa a palavra serviço, comunhão, testemunho e serviço.
É o tripé da oase. Isso somente acontece na comunidade, nos espaços da comunidade, nos grupos da comunidade. O último ano, ele demonstrou claramente que comunidades, grupos, pessoas conseguiram se colocar a serviço. Nós não nos fechamos, não nos isolamos, não deixamos de ser comunidade, e muitos grupos de oase mostraram a sua convicção. Vale a pena pensar o que se fez nesse tempo todo. Mesmo os grupos não tendo encontros presenciais, eles não pararam. De igual modo, fica o questionamento para aqueles grupos que não tiveram a mesma determinação. Pensa por ti, pensa olhando para o teu grupo. O que foi feito com os dons que Deus concedeu nesse último ano? Como eles foram usados? Eu quero falar um pouquinho do tema do ano, a partir de 3 aspectos. A palavra de Gálatas, capítulo 3, versículo 27, nos diz que no batismo em Cristo, nós nos revestimos. Deus, ele nos chama para fazer parte do seu povo. Eu posso responder a esse chamado ou eu posso ignorar. Eu tenho essa opção. Deus não me obriga, certo? Mas isso não é algo apenas para ministros e ministras. O chamado tem relação com todos os filhos e filhas de Deus. Nós somos parte da família de Deus. Isso acontece desde o batismo. Por isso, vocação tem uma relação muito forte com viver o batismo. A palavra de Romanos, capítulo 12, o versículo 6 e seguintes, nos diz diferentes dons, de acordo com a graça de Deus. Deus nos concede dons, muitos dons, diferentes dons. E esses dons, eles estão aí para servir na missão de Deus e para edificar a comunidade. Dons são importantes e cumprem sua função quando são colocados a serviço. Se os dons são uma dádiva, um presente, nós podemos deixá-los guardados e até escondidos. No entanto, dons deveriam de ser despertados e desenvolvidos. Por isso, viver o batismo ocorre quando percebemos os dons que Deus nos concedeu e colocamos esses dons a serviço. Lá em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10, diz: cada um exerça o dom que recebeu. O chamado, os dons que Deus nos presenteia e agora o compromisso. Deus nos dá o privilégio de fazermos parte do seu povo. O agir de Deus nos chamando, nos presenteando com dons, faz com que sejamos pessoas comprometidas. Se a nossa assembleia hoje tivesse sido presencial lá no lar da igreja, a gente teria um tempo maior para uma palestra e para pensar no nosso comprometimento. Como nós nos comprometemos com Deus, como nós nos comprometemos com as outras pessoas, como nós vivenciamos o nosso batismo. Mesmo que a gente, nesse momento, não tenha condições de uma grande e profunda reflexão, eu quero deixar uma pergunta para ti. Quais são os sinais visíveis da nossa vivência do batismo? Quais são os sinais visíveis da nossa vivência do batismo? Deus continua nos chamando, nos presenteando com dons, com vida, nos desafiando a nos comprometermos. Viver o batismo é algo que precisa ser assumido por cada pessoa cristã. Que o nosso Deus nos transforme e nos renove. Que possamos confiar na promessa. Eis que faço novas todas as coisas. Amém. Olhando para a cruz de Cristo, em resposta à pregação e à palavra bíblica, confessamos a nossa fé.
com as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Deus é fonte do Evangelho, é fonte de nova justiça, nova vida. A graça de Deus faz todas as coisas novas, presença de Deus que muda nossas vidas. A graça de Deus é ponte, une caminhos de encontro e de de Deus é fonte de amor, esperança e perdão e de gratidão. Batismo de Deus é outro nascimento, da água da vida nos vem a salvação. Batismo é graça, bênção pra toda a vida, presença de Deus no amor e comunhão. A graça de Deus é ponte, une caminhos de encontro e de comunhão. A graça de Deus é fonte de amor, esperança e perdão. Graças rendemos a Ti, Deus de bondade, por Jesus Cristo, Teu Filho. Quando a vida é ameaçada e o mundo parece chegar ao fim, Ele vem e nos anima com a Sua palavra, que nos dá alegria e esperança. Ele, nosso Senhor, ilumina a nossa história e abre os olhos para o futuro do Reino. Ó Senhor, mantém em nós, Seu povo, a chama da fé vigilante, que sabe esperar enquanto atua pelo amor. Graças damos pelos dons confiados a cada pessoa batizada, para que, enquanto aguardamos a vinda definitiva do novo céu e da nova terra, demos sinais desse reino com ações de paz, graça, justiça e solidariedade. Como grupos de oásis, oramos a Ti para que os governos de todo o mundo e em todas as instâncias se unam em torno de causas favoráveis à proteção de um meio ambiente sustentável e de uma economia solidária. Oramos a Ti por todas as pessoas que sofrem com o luto, o desemprego, a doença, a violência, a depressão e a falta de esperança. Concede a Deus que, como pessoas crentes e batizadas, sejamos Tua voz que anuncia paz e oferece conforto, e Tua mão que cuida e auxilia. Fortalece em nós a fé e fica sempre conosco. Por Jesus, o Filho encarnado, pelo qual esperamos em fé vigilante. Oramos como Cristo nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Ficamos todos na paz do Senhor e sirvamos a Ele com nossos dons e com alegria. Estrada, conduzir-nos juntos, com o vento sempre a teu favor, tendo garoa sobre os verdes campos, ou brilhando o sol com seu calor. Deus te guarde, Deus te guie, te segure bem na sua mão. Vá confiando, vá com alegria, pois seus anjos te acompanharão. Firme subindo pelo trilho certo, sem perder o rumo para os céus, agradecendo, abençoando, sentirás que somos filhos seus. Deus te guarde, Deus te guie, te segure bem na sua mão. Vá confiando, vá com alegria, pois seus anjos te acompanharão. Tenha descanso e o pão de cada dia, isso nunca venha te faltar. E quando a morte vier ao teu encontro, o inimigo não te possa achar. Deus te guarde, Deus te guie, te segure bem na sua mão. Vá confiando, vá com alegria, pois seus anjos te acompanharão. Vamos em paz até que um novo dia nos permita aqui nos abraçar. Mesmo distantes, temos alegria. Deus, ó Pai, queremos pois louvar. Deus te guarde, Deus te guie, te segure bem na sua mão. Vá confiando, vá com alegria, pois seus anjos te